últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir a mortalidade infantil em mais de 40%. A amamentação foi a principal responsável por esta conquista. No dia 22 de agosto, profissionais da área da saúde do Hospital Universitário de Santa Maria e da Secretaria Municipal foram até a Praça Saldanha Marinho conscientizar a população sobre este ato de amor. Começa agora o Unifra Entrevista e as convidadas de hoje são a enfermeira Lisandra Pimenta e a fonoaudióloga Luana Berwick, que vai estar com a gente aqui no segundo bloco. Lisandra, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, prazer é meu. Lisandra, essa atividade faz parte de uma mobilização mundial, na verdade. O que estava se querendo, né, nesse evento do dia 22 de agosto? Esse evento ele faz parte de uma programação que o Hospital Universitário, através da Residência Multiprofissional de Saúde da área de concentração da mãe e bebê, está realizando desde o dia 6 de outubro, 6 de agosto agora, desse mês, para mobilizar os profissionais de saúde, a comunidade, a família, do modo geral, dos benefícios da amamentação. Nós temos algumas imagens do evento, então eu peço que rode essas imagens enquanto nós conversamos aqui. E qual foi a estratégia? Esses profissionais foram para o centro da cidade, faziam a abordagem de mulheres? Como era o procedimento? No dia 22, então, a ação nossa foi na Praça Saldanha Marinho. Nós mobilizamos a população, levamos uma faixa grande, né, onde a gente coloca ali o que a gente está querendo, né, mostrar para o público, no sentido assim de mostrar que a amamentação é importante, né, e que tem que ter sim o apoio da família, tem que ter uma rede toda para ajudar essa mulher na amamentação. Então, essa atividade foi em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, né, foram profissionais de lá, e nós, lá da residência do Hospital Universitário, nós distribuímos, então, para a população o folder da campanha desse ano, da amamentação no Brasil, né. Todo ano o Brasil elege, né, uma mulher que teve um bebê, e esse ano foi a cantora Vanessa de Camargo. E a gente, então, estava distribuindo esses folders junto com o laço dourado, né, que representa o padrão ouro da amamentação. Aqui está o laço dourado, né, no peito, propositalmente no peito da Lisandra, para ser esse símbolo. Explica para nós qual é o significado, né? O nó tem um significado, as pontas do laço outro. Um lado do laço, né, do lacinho significa a mãe, o outro bebê, e o nó significa o pai, a família, a sociedade, de um modo geral, que tem que fazer esse auxílio e ajudar, né, a facilitar nessa ligação que faz o profissional de saúde, todos, né, que devem estar envolvidos nesse processo, porque não é só da mãe e bebê, todos, né? A gente, como nas atividades diárias, lá no Centro Obstétrico do Hospital Universitário, onde eu trabalho, né, onde os residentes atuam, a gente, assim, trabalha incansavelmente, né, orientando e o ideal seria que essa mulher já viesse, né, já chegasse lá na maternidade já com toda essa informação. E de uma forma geral, ela aceita bem esse processo de amamentação ou ainda tem mães que resistem por mitos, medos, tabus? Na verdade, nós achamos que a amamentação é um processo instintivo, mas na verdade ele é aprendido. A gente tem que se educar para. Nós temos que se informar, os profissionais de saúde têm um papel muito importante, né, durante o pré-natal. Eu digo que a amamentação não é só no pré-natal também, ela tem que vir de antes. Né? Ela tem a preparação do próprio seio para poder amamentar. Justamente, a pré-concepção toda também, né? O trabalho
Eu acho que a amamentação ela tem que vir na escola, inclusive, né? Já desde cedo, a gente mostrando os benefícios, né? Para quando a mulher chegar na fase dela, que ela reprodutiva, né, da gestação, ela está bem informada realmente desses benefícios. E quais são as vantagens para o bebê e para a mãe? Porque os dois saem ganhando nessa troca, né? As vantagens para o bebê, eu começo com a primeira, que eu acho bem importante, que é a psicoafetiva, né? É o estabelecimento desse vínculo logo no primeiro momento ali, logo depois do nascimento. Isso se dá pela proteção, pelo próprio cheiro da mãe? O ideal é a gente estabelecer esse contato precoce, inclusive pele a pele, mãe-bebê, né? Na primeira meia hora após o nascimento. Claro que se não houver nenhuma intercorrência clínica ali que interrompa essa vinculação, né? E por que nessa primeira meia hora? Porque é nessa primeira meia hora que os hormônios estão mais aflorados. Mais aflorados na mulher, né? Então, é mais fácil, muito melhor para o bebê. A gente que quando consegue estabelecer nessa primeira meia hora essa vinculação, a gente vê que a amamentação assim ela se dá muito bem, né? E essa primeira amamentação, na verdade, é o que se chama de colostro, ainda não é o leite propriamente dito. Isso, então esse primeiro leite a gente chama de colostro, ele é um leite mais clarinho, né? Ele é transparente, então a mulher às vezes ela pensa que é um leite mais fraco, né? Então daí entra o segundo aspecto, né, do aleitamento do benefício, que é o imunológico e o nutricional. Porque ele é carregado de substâncias que vão proteger esse justamente esse colostro, ele é muito rico em anticorpos, né? É uma vacina natural. Né, que a gente vê muitas pessoas falando, é uma vacina realmente natural, e o bebê que tem essa vantagem, né, essa primeira, a gente diz assim, esse benefício, a gente vê muitas assim, benefícios futuros. Inclusive a médio e longo prazo. Existem pesquisas mostrando que a longo prazo esses benefícios são muito grandes. Por exemplo, tem menos risco de alergia, infecções, cognitivos também, desempenhos, sabe? Existem estudos que já mostram que os desempenhos de raciocínio, né, de crianças que são amamentadas. E a mãe? Qual é a vantagem para a mãe na amamentação? Tem umas que também não tem como negar, né? Que tem que ter um preparo específico porque provoca dor, provoca rachadura no bico do seio, né? Então, como trabalhar com isso, como evitar e como conscientizar essa mãe que isso é passageiro e que ela também tem vantagens com esse contato? A mãe, eu trago os benefícios, os benefícios em relação à volta ao retorno do corpo antes da gestação, né? Que a mulher tem muito essa preocupação do retorno, né? Da pré-concepção. Então, assim, é bem importante isso. As hemorragias, principalmente, né, nas cesáreas, assim, a gente logo que coloca a amamentar, a gente vê a diminuição do índice de sangramento bem menor. O benefício econômico. Com certeza, que também hoje é um fator que não tem como desconsiderar, né? Porque a lata do leite em pó é cara. É cara. Além disso, tem os gastos com o gás para aquecer as mamadeiras, né? Então, sociais, os benefícios sociais, porque essa mulher, ela precisa desse entorno, dessa família do lado para estar ajudando, né? Essa rede que se forma ao redor da amamentação. Sem esse apoio, ela, com certeza, ela não vai conseguir ter vai ocorrer uma interrupção, né? Por algum dos fatores que, como tu me perguntou, que podem estar fazendo esse desmame precoce, né? E é importante lembrar que a legislação também protege essa mulher que após o período de licença, que hoje nós temos 2 casos, né? 120, 180, conforme se é órgão público ou privado, mas até 6 meses, mesmo retornando ao trabalho, a mãe tem direito a amamentar.
Tem direito à amamentação. Então, as mulheres, os profissionais de órgãos públicos federais já têm essa legislação, né, no seu regime, e algumas estão se adequando, alguns outros órgãos já estão se adequando, né, nessa nova forma. E também o aumento está se tramitando também o aumento da licença para o homem também, né? Para ajudar. Que é importante porque a presença do pai acalma a mãe e, consequentemente, o fluxo de leite aumenta, né? Justamente. Então, assim, os benefícios para a mãe e para o bebê do aleitamento, assim, são muito importantes. E nós, profissionais, assim, de saúde, assim, temos uma carga muito grande de responsabilidade, né, nesse índice de aumento da amamentação, porque a gente ainda, infelizmente, a gente tem um índice alto de desmame precoce. Né? Isso com que idade, assim, até 1 mês, 2 meses? A maioria das mães amamenta com quantos meses a criança? A gente não tem ainda pesquisas muito recentes que mostrem, aqui em Santa Maria especificamente, né? A gente precisa de dados mais concretos, mas pela nossa vivência prática diária, né, de mulheres que retornam para o próprio hospital, às vezes para fazer uma consulta, né, um retorno, a gente verifica esse índice ou o uso de complementos já com a amamentação, né? Então, assim, são vários fatores que estão nesse meio aí de ordem psicológica, cultural, né, emocional. Porque então, se pede pelo menos até 6 meses, mas pode se amamentar até 2 anos e tem mães que conseguem. Pela recomendação que existe, né, oficial do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva até os 6 meses e após os 6 meses com o uso já de outros alimentos. Lisandra, e é verdade que tomar água ajuda nesse fluxo do leite e também que nesse período da amamentação tem alguns alimentos que a mãe deve evitar? É uma verdade. Ingerir água é muito importante, tanto que as mulheres que têm um bebê conosco lá no Hospital Universitário, a primeira orientação que a gente dá uma garrafinha de água. Primeiro presente para o bebê. Do lado da cama, né? As que podem ingerir, né? Porque é muito importante mesmo a gente ver realmente a produção, né, de leite maior. Claro que o estímulo da sucção feita pelo bebê que é realmente Isso ajuda a produzir mais leite. Fator desencadeante da produção, mas a ingestão aumentada de água também facilita bastante isso. E alguns alimentos cortados para uma mãe nessa fase de amamentação? Alguns alimentos, a nutrição, eles colocam alguns alimentos mais apimentados, né? Chás, mas assim, não são muitos, tá? Não tem uma lista muito grande. Não tem. Né? Assim como várias outras intercorrências que acontecem na gravidez, como fissuras, a gente falando, né, de alguma coisa assim, fissuras, engurgitamento mamário, que a mama fica tensa, grande, né, com nódulos. Tudo isso, nada a gente retira a amamentação, tudo se mantém. A maioria das intercorrências que acontecem na mama, né, a gente tenta manter a amamentação, inclusive com algumas drogas, né, que se são necessárias durante o período da amamentação também a gente tenta manter. Claro, daí de acordo com o médico, né, que ele revê, mas a gente tenta sempre não interromper esse vínculo da mãe com o seu bebê. Ok, Lisandra, obrigada pela presença no programa. A Unifra Entrevista vai para um breve intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós continuamos falando sobre aleitamento materno com a fonoaudióloga Luana Berwick.
O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Unifra Entrevista está de volta e agora conosco aqui no estúdio a fonoaudióloga Luana Berwick. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Luana, tu participaste também dessa mobilização, né? Do dia 22 e agora estão sendo planejados outros 2 momentos, né? Alguns mais para o público acadêmico e outro aberto à comunidade. O que as mães, né, ou as mulheres que estão pensando em ser mães, né, podem participar? De que forma elas podem participar dos eventos? Bom, então no dia 30, agora de agosto, no Centro de Ciências da Saúde, lá da Universidade Federal de Santa Maria, haverá um seminário relacionado então à amamentação, com diversas palestras, com diversos profissionais da área da saúde. Ele depois inicia que horário é esse? É 15 para as 2 da tarde, as palestras, 1h30 abertura. E depois, no dia 11 de setembro, na Prefeitura Municipal, uma palestra com a consultora em amamentação, a enfermeira Celina Valderez Feijó. Então fica o convite, o pessoal dá tempo de se agendar. Quem quiser saber mais detalhes, tem um telefone para contato? Tem o telefone da residência, que é o 3220-9544. Eles estão colocando na tela agora, então, o telefone, quem tem dúvidas. Luana, no primeiro bloco, a Lisandra falou que as gestantes do USM são atendidas por uma equipe multidisciplinar. Qual é o papel da fonoaudióloga nesse primeiro atendimento mamãe-bebê? Bom, o papel do fonoaudiólogo, então, num primeiro momento, é detectar, né, se está havendo uma dificuldade por parte do bebê na sucção, né, o que está vendo, ou se está havendo alguma dificuldade no ato da amamentação propriamente dita. E isso acontece com frequência? Por exemplo, tem mães que, por ser o primeiro filho, não sabem ainda a posição exata e a criança não consegue fazer a sucção adequada? Acontece com muita frequência e se a gente não tiver ali para apoiar, isso muitas vezes leva, né, a não amamentação por parte da mãe. Então, a equipe vai estar, né, isso qualquer um de nós, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, então a gente vai estar envolvida nesse processo, observando essa mamada, vendo então o que está dificultando, se é um posicionamento, né, inadequado, né, às vezes o fisioterapeuta consegue dar um suporte maior, mas no geral todas nós conseguimos estar dando esse auxílio, posicionando esse bebê, vendo como é que está a pega desse bebê no seio da mãe, né, porque isso também dificulta. Vendo se é um problema na anatomia da mama, se é uma mama que está muito engurgitada, então a gente auxilia no processo de ordenha manual, né, do leite para facilitar a pega do bebê. E o que é feito nesses casos, né? Tu falaste mama engurgitada, isso? É quando tá duro Isso. E daí é colocado compressa. Que orientação se dá para a mãe para esse leite conseguir desempedrar, como se fala? Na verdade, a orientação é realmente fazer a ordenha manual. Para isso, nós profissionais que estamos ali em contato com a dia de mãe e bebê,
né? Vamos à beira do leito e vamos mostrar como é que se faz essa ordenha manual. E é possível a própria mãe fazer ou vocês orientam o pai para ajudar? Normalmente a gente orienta a mãe, mas logicamente se tiver algum cuidador, algum familiar, o pai, a gente também orienta que pode ajudar. E esse leite materno, ele pode ser consumido, eu estava conversando com a Elisandra no primeiro bloco, a questão da licença maternidade, né? Tem alguns órgãos que adotam 120 dias, outros 180. No caso da mãe ter que retornar e não pode deslocar até em casa para amamentar, ela pode deixar o leite materno armazenado na geladeira ou até mesmo congelado, ele perde alguma propriedade? Na verdade, a orientação é que se pode armazenar, né, refrigerado na geladeira por até 24 horas, né, e também pode ser congelado. Então, como é que se faz? Se pega alguns recipientes de vidro que se tem em casa, põe esses recipientes para ferver, armazena esse leite, coloca a etiqueta com a data, né? E aí sim pode se armazenar no freezer, congelar o leite materno. E Luana, para armazenar o leite em casa, a mãe pode fazer essa ordenha manual e também pode usar esses sugadores que são vendidos no mercado ou tem alguma contraindicação? Na verdade, muitas mães, né, no hospital a gente tem essa orientação da ordenha manual, na UTI neonatal também, principalmente por conta do controle de infecção, mas caso a mãe se adapte com, né, os ordenhadores mais automáticos que se encontram nas farmácias, ela pode estar fazendo uso em casa, né, se ela se adaptar da melhor forma. E tu falaste agora, né, da UTI neonatal, que é onde tu atua também. Os bebês prematuros, eles têm mais dificuldade para sucção, para amamentação? Os bebês prematuros, eles têm mais dificuldade, né, por volta da 34ª semana, quando então eles iniciam a mamada pela boquinha, sai o caninho, sai a sondinha, eles passam a mamar pela boca. Ele é um processo gradual e somos nós, profissionais da fonoaudiologia, que atuamos então na estimulação sensório-motor oral, né, na sucção desse bebê para ajudar nesse processo, para encurtar o tempo de internação e para favorecer então essa transição da sonda, né, do caninho para via oral, para a boquinha. Então isso significa que mesmo fora do peito, ainda sem capacidade para mamar, o leite materno continua sendo importante porque o bebê pode receber via sonda. Esse bebezinho ele pode receber via sonda. Todas as mães que chegam na UTI neonatal, elas são orientadas quanto à ordenha manual, né, para deixar o seu leite para o seu bebezinho, né, a gente não conta com banco de leite humano, então é o leite da mãe que passa para o seu bebê, porque ele não vai passar por um processo de pasteurização, então elas já são orientadas desde que chegam na unidade. E daí os frascos são etiquetados com o nome da mãe, horário da... Isso, exatamente, fica armazenado no lactário por até 24 horas e se já tiver próximo ao horário da mamada, a gente já utiliza esse leitinho na própria unidade. E nesse atendimento às mães, tanto na UTI quanto fora, né, os bebês que não precisam desses cuidados mais especiais, quais são as principais dúvidas que elas têm? Tem diferença em atender uma mãe que está amamentando pela primeira vez, uma mãe que já está no segundo, terceiro filho? Tem diferença porque realmente, né, as mães do alojamento conjunto, muitas vezes que são primeiro filho, elas não têm muitas vezes experiências, então a gente tem que estar dando esse suporte, principalmente no posicionamento, na correção da pega. E na UTI neonatal, né, as mães, às vezes por um tempo muito prolongado de internação, né, se sentem emocionalmente tristes e abaladas, e a gente conta muito com o apoio da psicóloga da unidade, a gente procura conversar sempre com essas mães, né, porque elas acham que o seu leite não vai descer, e a gente sabe que a ocitocina, que é o hormônio relacionado à injeção do leite materno da mama, ela está diretamente relacionada com as emoções da mãe, com as preocupações da mãe. Por isso então, ela precisa estar calma, segura. E muitas vezes o leite acaba não descendo em função disso. Mesmo que o bebê ele passe muito tempo sem ir para o peito, né, a partir do momento que a gente começa a estimular esse leite, o hormônio da prolactina, né, ele começa a ser liberado, a produção do leite começa a existir, mas também precisa da tranquilidade da mãe. Então, a gente procura trabalhar nesse sentido. E essas
essa sucção da criança no peito é importante porque ajuda mais tarde a desenvolver a fala, tem influência na mastigação, o que ele vai impactar, né, em termos dessa estrutura oral, facial? Bom, eu costumo dizer para as mães que a amamentação no seio materno é uma ginástica orofacial para o bebê. A força que o bebê faz para sugar, né, no seio materno é muito grande, diferente da força que ele vai fazer para sugar na mamadeira, que é muito mais fácil, né? O que vai acontecer? Então, a partir do momento que ele suga, faz força para sugar o seio materno, os ossos do rosto, como a mandíbula, ela vai, né? Se tem esse estímulo do crescimento, a musculatura mastigatória da bochecha, da língua, vai se fortalecer. Isso vai estar diretamente relacionado com a fala, porque com uma musculatura adequada, com um posicionamento adequado, há um favorecimento da fala. Com certeza. Né? Depois aquelas crianças que falam, né, com a língua anteriorizada, né, se previne esse tipo de coisa. O modo respiratório, que a gente sabe que o padrão adequado é pelo nariz, pelo crescimento da face, pela filtragem, aquecimento e umidificação do ar, né? Há um favorecimento porque a musculatura dos lábios estando bem desenvolvida, há então um favorecimento nesse fechamento labial, né? Então há um favorecimento da respiração pelo nariz. Então tudo isso está interligado. Então as vantagens são inúmeras. São a ordem muitas. é mamãe amamentem seus filhos. Exatamente. Luana, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. E o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!